Boa noite, irmãos. Salve Maria Imaculada. É uma alegria estar aqui nesse encontro semanal em que a Associação Diocesana Servos de Maria, unidos em oração, mesmo nesse tempo de pandemia, mas que nunca devemos perder a fé. Nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho fala: acaso haverá de encontrar fé o Filho do Homem quando voltar? Então isso nos indaga, isso nos motiva a realmente a conservar aquilo que recebemos de graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dom da fé, que é uma virtude teologal, mas também um dom para que possamos progredir na fé. Meu nome é Rômulo, sou servo de Maria já há algum tempo, já há cerca de 8 anos. Deus, na sua infinita misericórdia, me resgatou naquela vida de erro de pecado através de sua Mãe Santíssima. E aqui estou, já faz alguns meses que, com a ajuda dos irmãos, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, para aqui conduzir no âmbito paroquial essa associação, essa família mariana, que tem gerado grandiosos frutos para toda a diocese e por onde passa. Hoje vamos abordar o segundo capítulo deste livro maravilhoso, desse tesouro que é o Tratado da Verdadeira Devoção. Nesse curso que começou na terça-feira passada, dia 12, o nosso fundador, irmão Alan Falcão, conduziu o momento de formação falando da introdução, da necessidade de se consagrar a ela, a Nossa Senhora. E como bom servo, aqui vamos continuar a entender, vamos continuar a nos formar através da escola mariana. Você é convidado a pegar, você que não tem esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, que você possa adquirir, que você só tende a ganhar. Então, você que tem aí, folheie e ache o capítulo 2 que está na página 53. Página 53, ou o capítulo 2, que vai falar sobre as verdades. Nós aprendemos sobre a necessidade, sobre a parte introdutória, sobre a necessidade de se consagrar a Nossa Senhora. Uma coisa tão óbvia como um bom seguidor de Deus, de Cristo, que segue a sua mãe, porque o primeiro milagre na ordem da natureza, em que Jesus, o próprio Deus, transformou a água em vinho, foi pela intercessão dela. Fazer tudo o que ele nos disser. Então Nossa Senhora sempre esteve em diferentes momentos da história intercedendo pela humanidade. Nós aprendemos sobre a necessidade de se consagrar a ela. Agora eu te convido, neste momento, nesta hora, a entender as verdades fundamentais dessa devoção. A palavra-chave desse momento é devoção. Mas como assim? Você pode se perguntar. Você pode dizer, católico, já tenho tantas devoções de santos, até mesmo de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, agora Nossa Senhora Auxiliadora, que começou no dia 15, encerra no dia 23, a festa dia 24. Como assim? Eu já tenho minhas devoções particulares, mas você, caríssimo, é convidado a aprender a verdadeira devoção. Sim, porque existem falsas devoções, e nos outros capítulos os outros pregadores irão aprofundar nesta questão de falsas devoções, ou porque às vezes nos encontramos em devoções inconstantes, em devoções não muito aprofundadas. E essa é a verdadeira devoção. Como o irmão Alan, fundador, na pregação anterior, ele abordou, sobre esse livro que foi escrito por esse grande santo, São Luís Maria de Montfort, como bom francês, católico, fervoroso, pôde ensinar aos católicos essa super dica para nós, para que possamos agradar a Deus por meio de sua mãe.
Então existe realmente essa verdadeira, essa perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. No capítulo 2, que é esse que eu estou abordando com vocês, é dividido em alguns artigos, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, vai até o 4º. No artigo 1º, pegue aí você, vai falar sobre Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Deixa bem claro isso, Jesus Cristo é o fim último, porque podemos nos cair em erro, e presunçosos achar que essa devoção não vai lhe levar a Deus, pelo contrário, leva a Deus, leva a Jesus com mais perfeição. Então já deixa claro nesse artigo, né, que Jesus é o fim último. Mas, como eu falei no início desta formação, a devoção tem que ser entendida ao pé da letra, na raiz mesmo. E é por isso que, lendo, se debruçando sobre os escritos dos santos, como Santo Afonso Maria de Ligório, que fala em seu livro, em sua obra, belíssima obra, muito conhecida, Filoteia, que fala, né, sobre a devoção, sobre essa perfeita entrega do devoto, do servo, para com o Criador, para com Deus. Então, a devoção perfeita, ela lhe aproxima a Deus, porque em ambientes que reina o relativismo, ou seja, que diz que tudo é bom, que reina o sentimentalismo, que vai dizer que a fé boa é aquela que lhe faz chorar, que lhe faz espernear, a gente pode esquecer daquela forma de se aproximar de Deus que nós aprendemos dos nossos pais, nossos avós, a própria catequese, que é aprender a doutrina, que é aprender a rezar, aprender a orar. Então a devoção, ou seja, aquela continuidade de rezar, de realmente separar um tempo do seu dia para rezar, para se aproximar do Senhor, através da intercessão de algum santo, e aqui estamos falando da mulher mais santa, da criatura mais perfeita que Deus criou, Nossa Senhora. Essa devoção lhe aproximará mais de Deus, diz Santo Afonso Maria de Ligório, é um grande mariano, mas aqui ele coloca a devoção para acabar com qualquer dúvida que possa existir. Como assim a devoção não é repetitiva, podem alguns falarem? Não, a devoção, como ele mesmo fala, é o mais perfeito amor a Deus. O mais perfeito amor a Deus. Então, ao falar sobre essa formação, caberia a mim primeiro a deixar claro isso, que a devoção é o mais perfeito ato de amor a Deus. Então esteja seguro. Se você já tem uma devoção, aprenda comigo hoje a verdadeira devoção. E isso vai de encontro a esse capítulo, porque talvez você estava aí presunçoso em não querer fazer uma devoção perfeita a Nossa Senhora, com medo de desagradar o Divino Mestre Jesus, mas é pelo contrário. Isso deixa claro no artigo 1º, que essa devoção, o fim último desta devoção é Nosso Senhor Jesus Cristo. E como diz, né, o capítulo 2º do livro as cartas de São Paulo a Coríntios, a segunda carta, no capítulo 10, versículo 5. Vai falar o que, meus irmãos? E isso eu trago comigo desde quando eu comecei, né, nesta caminhada, nessa mudança radical de vida. Duas passagens, essa que eu vou dizer agora e outra que eu sempre gosto, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? Segundo Coríntios também, capítulo 5, versículo 17. E aqui, falando sobre esse tema, né, São Paulo fala o quê? Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Trocando por miúdos. Reduzir toda a pretensão humana, puramente humana, vaidosa, imperfeita, todo tipo de ideologia, todo tipo de ideia pervertida. Nosso dever
reduzir a obediência a Cristo. Então a devoção, ela tem esse papel, não é algo repetitivo não. Como diz Santo Afonso Maria de Ligório em sua obra Filoteia, é o ato mais perfeito de amor a Deus. Então, deixando isso claro, o capítulo 1, aliás, o artigo 1 do capítulo 2, que é esse que eu estou abordando com vocês, né, fala isso, que Jesus é o fim último desta devoção. Não caia no erro, né, de achar que você vai desagradar ao nosso Divino Mestre, se consagrando a Nossa Senhora perfeitamente através deste método. E uma frase que eu gosto muito, né, está aí no site do Padre Paulo Ricardo, grande Padre Paulo Ricardo, né, aquela frase em latim, Cristo nil preponere, se bem se é essa a pronúncia, se é que é essa a pronúncia, né, a nada dar mais valor do que a Cristo. A devoção, né? Você pondo Deus em primeiro lugar, separando momentos devocionais, né, para com Deus. E aqui estamos aprendendo a verdadeira devoção. Então o artigo 1 ele vai discorrer justamente sobre isso, deixando claro isso, né? O capítulo 2 ele vai dizer que pertencemos, ele é mais enfático. Pertencemos a Jesus e a Maria. Isso todo mundo sabe, como um bom católico. Mas na qualidade de escravos. Na qualidade de escravos. Veja que aqui não fala sobre servo. Até porque naquele tempo, né, até antes de Cristo, não tinha os servos. Se tinha escravos. Talvez você possa ouvir servos, né, em algumas traduções bíblicas, mas ao pé da letra escravos, porque naquele tempo existia somente essa figura. Aquela pessoa que era desprendida de tudo, de todos, que tinha o dever único de servir ao seu mestre. Então, fazendo analogia, né, com um contexto social e histórico, nós pertencemos a Jesus e a Nossa Senhora Maria Santíssima, não como servo, porque a diferença desse ser é que ele tem ainda o direito a uma contraprestação, a receber uma paga, como diz o próprio tratado, essa expressão, ou uma recompensa. Já o escravo não. O escravo não tem direito algum. A sua vida é inteiramente do seu mestre. Tudo está condicionado à vontade do mestre. Então, entendendo isso, fazendo essa analogia, saiba que você, a sua vida, seus bens, enfim, até sua vontade, deve pertencer ao Divino Mestre e à Nossa Senhora. O artigo 2º nos traz isso. E talvez, não entendendo isso, possamos cair no desespero. Na Lectio Divina, que eu costumo fazer, não é tema do assunto abordado hoje, mas o profeta Jeremias, nas leituras que eu tenho feito esses dias, vai falar, né, sobre aparente solidão do servo, aparente solidão do povo de Deus, frente às dificuldades, frente, né, às dores, ao caos. Talvez possamos cair nesse desespero e pensar que estamos vivendo isso, que o profeta achava que estava vivendo, mas não. Ele fala isso e depois se corrige. No capítulo 8, versículo 22, não haverá mais bálsamo de Galaade, nem se poderá encontrar um médico, porque então a ferida da filha de um povo não se há de cicatrizar. É um desabafo do profeta, levando a crer ao desespero, e muitas vezes nós nos achamos nesse desespero. Então devemos realmente estar, né, focados, estar realmente olhando para a frente. E quando nós entendemos isso, pertencemos a Jesus e a Nossa Senhora na qualidade de escravos.
nós sabemos nós sabemos que Deus cuidará de todas as coisas. Nós sabemos que por mais que não possamos receber em nosso tempo, né, a nossa vontade, as nossas coisas, mas Deus tudo sabe. Como diz a palavra, São Paulo diz em Romanos capítulo 8, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entenda isso. Nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos a Nossa Senhora, na qualidade de escravos, porque tudo vem no devido tempo. Então o artigo 2º vai discorrer somente sobre isso, né? Escravidão, né? A abolição da escravidão no Brasil, comemoramos aí 130 e poucos anos, em que a saudosa princesa Isabel escreveu aquela carta, né, contra a abolição, aliás, a favor da abolição da escravatura, e é comemorado dia 13 de maio, né? Olha a providência divina, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Mas a escravidão do homem, que é a escravidão de Deus, e aqui o tratado vai falar sobre isso, que existem 3 formas de servidão: aquela escravidão por natureza, que nós somos escravos de Deus, criados à sua imagem e semelhança; a escravidão forçada, que é aquelas dos réprobos e dos demônios, que são escravos mesmo, à força, não porque querem, né, mas à força, em decorrência dos seus erros, em consequência dos seus pecados, da sua desobediência a Deus. E a mais honrosa, a que nós devemos entender, buscar cada vez mais, a voluntária, que é essa escravidão de amor. O artigo 3º vai falar sobre o que? Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. E aí eu chamo a atenção, né, dos que assistem, para que possamos entender isso. Entender que nós devemos esvaziar-nos, para que possa Deus preencher-nos. Preencher-nos de quê? Preencher-nos dos seus dons, das suas graças, das suas virtudes, para que possamos ser felizes. No final das contas, é isso que nós buscamos, a felicidade que está escondida em Deus. Porque, como São Paulo diz, nós morremos para o pecado, morremos com Cristo para o pecado, ressuscitamos e vivemos somente para Ele. Porque, como diz São Paulo, a 2ª carta de São Coríntios, e aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 21, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vosso corpo deve ser realmente um espaço para que Deus possa habitar, para que Deus, né, a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, possa habitar perfeitamente, para que possamos realmente, né, fazer tudo conforme a vontade de Deus. Então, o artigo 3º vai discorrer sobre isso, sobre essa necessidade de esvaziarmos mesmo. E essa devoção é até interessante. Eu que em 2012 o amigo Luan me ofereceu esse tratado, meio receoso e não querer de cara, porque foi em 2012 mesmo que eu mudei radicalmente de vida, de não fazer essa consagração, mas eu fiz, não me arrependo. Eu fui lendo, assim como todo ano, né? E você que é consagrado, né, você é realmente convidado a ler, discorrer, porque nunca vai ser a mesma coisa, a discorrer todos os anos esse tesouro. Então, eu meio receoso, não sabia se fazia ou não, naquela presunção, naquele erro de pensar, só é só para perfeito, só para santo. Não, é para você que está com vontade mesmo de ser feliz. Ou seja, nenhuma felicidade desse mundo, falsa felicidade entre aspas, vai lhe preencher, só Deus. Então, a gente aprende no tratado que ao nos consagrar a Nossa Senhora, você vai realmente mergulhar no conhecimento que até então você não tinha de você mesmo. Olha que interessante. Tem muitas coisas que você acha que faz certo, tem muitas coisas que você acha que é bom por conta própria.
E ao ler, ao se consagrar, obedecendo todo esse itinerário que o tratado oferece, nós aprendemos que existe muito mal em nós, que a gente às vezes nem sabia. Então, esse artigo 3º fala isso, que nós devemos nos esvaziar. Mas se você não se consagrar através desse método, talvez você nem perceba de certos erros, de certas coisas que você tem de erro e achava que não tinha. Então faça mesmo, meu irmão. Faça mesmo esse propósito de ser feliz, de se doar mesmo a Jesus, mas por meio de Nossa Senhora, através desse tratado, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Então o terceiro artigo fala dessa necessidade de se esvaziar mesmo das coisas, de tudo. E aí quando você vai fazendo essa consagração, são 4 semanas de oração, e isso os irmãos vão discorrer nos outros capítulos, não vou antecipar. Você vai rezando, mas você vai também deixando certas coisas, e isso vai lhe ajudar a realmente se esvaziar de tudo aquilo que não convém. Porque, como diz a palavra de Deus, tudo nos convém, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, ao se consagrar, você realmente vai entender isso. Porque, como diz São Paulo aos Gálatas, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que deve reinar, que deve fazer todas as coisas em você. Mas é somente por este tratado, por essa devoção, que você realmente vai fazer isso. Porque talvez você queira fazer, como diz o próprio São Paulo, faço o mal que eu não quero. Você quer fazer, mas acaba fazendo errado. Mas é somente se consagrando realmente a Nossa Senhora. Porque é o Espírito Santo que nos dá força, que nos dá coragem, que nos faz realizar grandes graças, mas é através dela. O próprio tratado explica isso. O Espírito Santo não se aproxima, não está na pessoa que não é devota de Nossa Senhora. Olha aí, olha o desafio de nós explicarmos a pessoas que são relativistas, pessoas que não querem entender a verdade. Mas é isso mesmo. Você que você é indiferente às devoções marianas, infelizmente você não está potencializado realmente pelo Espírito Santo de Deus. O artigo 4º, para finalizar, vai falar sobre essa necessidade de um mediador junto ao mediador, que é o próprio Jesus. Como diz São Bernardo, é uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, Jesus é o caminho que leva ao Pai, Nossa Senhora é o caminho que leva a Jesus. Então há realmente essa necessidade que não caberia a ninguém mais, nem aos profetas, nem os maiores dos profetas, São João Batista, nem aos mártires, o primeiro mártir Santo Estevão, nem aqueles outros mártires, gigantes da fé, doutores da fé, mas somente a ela, a Nossa Senhora, profetizada por grandes profetas, que estava realmente preparada para dar luz ao Filho de Deus. Então, entendendo tudo isso, a gente fica maravilhado em saber que existe um método perfeito. Que talvez você de caminhada, ou você que está aí só com a vontade, como eu fui pego em 2011, só estava com vontade, mas não encontrava de jeito nenhum. E foi através da Associação Diocesana Sérgio de Maria que eu pude alavancar na fé. Então, quando a gente percebe que existe um método perfeito, a gente fica feliz. Porque talvez você já tenha, assim como aquela mulher samaritana, experimentado tantas coisas e nunca ter dado certo. Como aquele infeliz que joga, nos jogos de sorte nunca ganha. Mas esse é o jogo, essa é a ocasião, a oportunidade, jogo entre aspas, essa oportunidade realmente que lhe faz ser feliz, que não tem volta, que realmente você vai só colher graça sobre graça. E graças a Deus eu nunca me arrependi disso. Graças a Deus eu nunca caí em pecados que caía quando eu não conhecia, essa devoção, esse método. Isso não é devido a mim, porque o tratado também ensina isso. Não é devido aos meus méritos e minha vã sabedoria, mas tudo isso é graça de Nossa Senhora. Ela que é a tesoureira de todas as graças. Então ela vai ensinando a gente a rezar,
a se comportar bem, a praticar as virtudes, né, da modéstia, da castidade, você jovem na castidade no namoro, a realmente ser honesto nas pequenas coisas. Porque no dia que você não for, né, quando você estava dado aí a sorte, você fazia e não se arrependia, ou seja, você não tinha a famosa vergonha na cara. Mas hoje você tem, você corre realmente para a penitência, se humilha diante de Deus, e é isso que nós devemos fazer, principalmente em momentos, né, de agonia como esse que nós estamos vivendo. Você corre para a confissão com mais facilidade, sem nenhuma presunção, sem nenhum medo. Então, é isso, meu irmão. Corra para os braços da mãe, que ela lhe dará graça sobre graça, graça sobre graça. Porque a promessa é para todos. A promessa é para toda a humanidade, né? A abolição de todo o mal. Mas se você realmente quer ser feliz da maneira cada vez mais intensa, se alimente daquilo que Deus está lhe chamando hoje, da devoção, esse ato perfeito de amor a Deus. Como diz Nossa Senhora em Fátima: por fim, meu imaculado coração triunfará. Salve Maria, boa noite.